Saudações fraternas, irmãos. Vamos primeiramente fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos neste momento, pensando no amor de Jesus, Cristo por nós, que significa luz que nos aquece, que clareia nossa caminhada. Buscando neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo, dando neste momento qualidade aos fluidos que nos envolvem nesses momentos tão delicados e conflituosos, de turbulência, resultado de crises de valores que estamos passando neste momento, nascidos todos do nosso egoísmo e a nossa prepotência. Dá-nos, Senhor, a serenidade, calma, resignação neste momento de dificuldades, para melhor suportá-las e avançar no progresso individual e coletivo. Pai, mesmo nessa crise geradora de conflitos, que nós possamos entender que é um processo para começarmos a identificar a necessidade de harmonização, em procedimento de convivência salutar, entendendo o significado existencial e o trabalho para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultando em equilíbrio físico e mental. Mas é necessário que compreendamos que cada um deve fazer a sua parte na grande obra do amor universal. Que assim seja. Então agora, vamos iniciar nossas irradiações, unindo os nossos esforços, os nossos pensamentos, sentimentos voltados ao bem. Nesse instante, vamos imaginar uma corrente de luz, pedindo aos Espíritos Consoladores, esses trabalhadores incansáveis de Jesus, que nos auxiliam nos nossos objetivos. Clareia-nos, Senhor, o nosso entendimento. Deus misericordioso, Jesus de amor, que a vossa vontade se estenda sobre todos nós e que os nossos amigos, espíritos superiores, interessados em nosso desenvolvimento intelectual e moral, possam encontrar nossas mentes receptivas em padrão vibracional elevado, em consonância com os preciosos ensinamentos do Cristo e das leis do nosso Divino Pai. Que esses mensageiros do Cristo, que detêm o conhecimento, possam levar esses fluidos reparadores a todos os lares, atendendo os nossos entes queridos, nossos parentes, amigos, vizinhos, e que se encontram neste momento com dificuldades físicas, psicológicas, espirituais. Assim como todos os lares dos outros países que estão passando neste momento pela enfermidade do novo vírus que se instalou. Pedimos também tua infinita misericórdia aos desencarnados nesses dias ocorridos na epidemia, que sejam amparados e restabeleçam logo para a continuidade da sua trajetória. Que possamos todos entender que na condição que nos encontramos, necessitamos dele, Jesus Cristo, a fim de crescermos, saindo dos nossos limites materiais para o infinito do seu amor. Jesus veio até nós para que nos tornássemos mais humanizados. Então cabe-nos agora esquecer por momentos de nossas pequenezas e pensar nos que vivem nas ruas, sem lares, vivendo à margem da sociedade, na solidão, que possamos receber o amparo dos mensageiros do Cristo. Assim também é nosso dever pensarmos com amor, compaixão nos órfãos, idosos, abandonados muitas vezes, que têm todo o direito da nossa caridade. Pai amado, também queremos pensar neste momento aos doentes, nos hospitais, nas clínicas psiquiátricas e de dependentes químicos, que os bons espíritos possam derramar bálsamos salutares sobre os seus corpos e consolações às suas almas, sabendo que as doenças fazem parte das provas das vicissitudes terrestres.
Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Inspirai-lhes a paciência, a submissão à vontade de Deus, dando-lhes força de suportar as suas dores com resignação. Lembremos que Jesus no Sermão do Monte proferiu as bem-aventuranças. Jesus nos fala de dias melhores, nos dá esperança. Aos homens, mulheres, jovens que estão nas penitenciárias, que possam voltar seus olhos para Deus, elevar os seus pensamentos em arrependimento, e um raio de divina luz irá os esclarecer. Que possamos desenvolver a compaixão, a indulgência para com todos, sem julgamentos. Assim como Jesus, que compadecia-se de todos, no entanto, mantinha energia que educa, edifica, disciplina e salva. Aos governantes, aos que detêm poder, aos empresários, que a voz dos espíritos superiores atinja seus corações, para que sejam mais generosos nesse momento de crise, caridosos sem ostentação, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Que haja um despertar das nossas consciências, lembrando que esse poder foi dado por Deus para usar em benefício de toda a sociedade. Pai, onde houver guerra, ódios, desafetos, desejos de vingança, que possamos retribuir o bem com o mal, o bem e o belo, com pensamentos otimistas e confiantes na espiritualidade superior que nos ampara. Que possamos entender que os amigos mais cruéis permanecem dentro de cada um de nós, que vitalizamos com nosso orgulho e egoísmo, nossas sombras, que devemos enfrentar com o amparo dos benfeitores, fortalecendo o nosso ânimo e concentrando-se em Jesus, a própria terapia atuante do amor, permanecendo abertos à renovação. Aos suicidas, Pai, que abreviaram suas vidas, que a misericórdia divina possa se estender sobre suas almas, abrandando seus sofrimentos e aproveitando as novas oportunidades que lhes será oferecido pela bondade do Criador. Que a luz dos bons espíritos possam despertar em nossas consciências diante das perspectivas do desequilíbrio ecológico, decorrente da nossa negligência e ganância. O planeta, nossa abençoada escola, sofre a devastação em diversas áreas, como efeito da crise de respeito pela vida, pela natureza, pela Mãe Terra, sendo indispensável que haja uma renovação de conceito em torno da sua preservação. É imediato, é urgente uma educação sobre a responsabilidade ecológica, que todos possam valorizar a água potável, a terra fértil, o ar respirável, a luz, o calor, adequados para nossas vidas, e que os mensageiros do Cristo possam magnetizar as nossas águas, trazendo benefícios salutares a todos. Que nesta crise de saúde que estamos vivendo hoje, decorrente do novo vírus, que desencadeou uma crise de consciência humana e sociológica, possamos despertar nossa compreensão da responsabilidade e do sentido da verdadeira cooperação entre todos os povos. Abençoa, Senhor, os trabalhadores da saúde, que possam estes ser amparados neste momento tão delicado. Aos pesquisadores e cientistas de diversos países que percebam a intuição do alto, segundo a vontade do Pai, para a solução necessária à nossa evolução. E que assim seja. Por contingência de prevenção, não podemos nos reunir no nosso tempo físico. Mas, como Kardec nos relembra na questão 662 do Livro dos Espíritos, o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Ou seja, estamos aqui reunidos pelo pensamento, pela vontade, usufruindo dos recursos da tecnologia.
E é importante frisar que, para o pensamento e a vontade atuarem, não existem limites físicos. E é nessa temática que nós vamos desenvolver o assunto. O tema central da reflexão é a respeito do pensamento. E nesse sentido, já de imediato, recorremos a Romanos. Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde nós temos a seguinte máxima: não tomeis por modelo este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente. E aqui que nós vamos explorar um pouco mais essa máxima, principalmente na segunda parte dela, onde propõe o quê? O transformai-vos renovando a vossa mente. Transformai-vos, ou seja, processo de transformação, processo de mudança, processo de reforma. Reforma que podemos fazer num link com uma ligação com a grande proposta que a doutrina espírita tem, de proporcionar e estimular em nós a reforma íntima. Então, nesse sentido, esta renovação, que aqui é proposta nessa máxima, ela vai acontecer acompanhado do segundo momento, renovando a vossa mente. Ou seja, aqui nós temos a proposta de nos transformar, renovando a nossa mente, renovando os nossos pensamentos. Reforma íntima que, a nível geral, para fácil compreensão e até para não explorarmos muito esse tema, nós podemos dizer que é a transformação do homem velho, e aqui homem no sentido humanidade, carregado de tendências e erros seculares, do homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Ou seja, aqui está falando, quando fala em homem novo, em homem velho, está falando exatamente do quê? Da nossa jornada espiritual. Ou seja, nos relembrando que aqui estamos em mais uma encarnação, que já tivemos vidas anteriores e que teremos ainda muitas outras. Mas lançando luz exatamente sobre o quê? Sobre a proposta de renovação, trazendo em nós o homem novo. Ou seja, nos renovando com relação a muitas vezes situações que nós carregamos desde o nosso passado espiritual. Já há muitas encarnações. Trazendo hoje, nesta abençoada oportunidade que Deus nos concede, exatamente o quê? Um momento para nós pararmos e começarmos a fazer diferente. Iniciar um processo de transformação, mudar aquilo que tem que ser mudado. E alguns poderão pensar assim, acompanhando a reflexão, mas mudar com base no quê? Qual o guia que nós temos para exercer um processo de mudança? O que essas mudanças vão abranger? E nesse sentido, então, trazemos novamente Kardec, através do Livro dos Espíritos, em especial na questão 626. Questão essa que nos coloca Jesus como nosso modelo e guia. Ou seja, os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ele veio ensinar, não apenas na sua exposição verbal, mas sobretudo na exemplificação do que ele falava, isto é para nós um guia seguro para nós nos conduzirmos nessa existência. Ou seja, o guia para nós orientarmos as nossas decisões através da lei de amor. Resumindo, toda a máxima ou todos os ensinamentos do Mestre, nós temos lá em determinada passagem o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí se resume toda a lei de amor. Então, nesse sentido, a nossa atual proposta é exatamente nos guiar por esta proposição, por esse convite, que, diga-se, não é um convite novo. Já é um convite que foi executado há mais de 2000 anos. E aí, então, retomando a citação inicial com Paulo, este processo de transformação, ele inicia exatamente pela renovação da nossa mente. Um dos caminhos para nós executarmos esse processo de transformação é exatamente a renovação da nossa mente. Ou seja, mudarmos o pensamento, refletirmos a respeito do pensamento, fazermos um uso racional do nosso pensamento. E aí, então, nós vamos já entrando em algumas definições que nos são muito úteis quando abordamos o tema pensamento. O pensamento, e refletirmos sobre isso, é de grande importância. Por quê? Porque são os pensamentos que antecedem as ações.
de forma consciente ou de forma inconsciente, automática, o que vai acontecer? Antes de tomarmos qualquer decisão, nós pensamos, utilizamos a nossa faculdade de pensar, de analisar, e aí então a posterior executamos a decisão, executamos a ação. De maneira que o pensamento ele está antecedendo tudo o que vai acontecer. E sempre lembrando que as decisões que nós tomamos, os posicionamentos que nós tomamos na nossa vida, os direcionamentos que nós damos na nossa vida, são frutos das decisões, que é o uso do pensamento, e que ali adiante vão se refletir, né, como um processo natural de consequências. A tão perfeita lei de causa e efeito, ou seja, a consequência daquilo que nós estamos construindo, a consequência daqueles caminhos que nós optamos. E aí não é necessário tomarmos muito tempo, boas decisões, boas consequências. Decisões que não foram pautadas pelo amor, decisões que foram pautadas pelo egoísmo, pelo orgulho, também trarão consequências na mesma proporção, que não serão certamente consequências agradáveis para nós. Mas então, pegando aqui do nosso irmão Rodolfo Caligares, na obra Páginas de Espiritismo Cristão, nós vamos ter o quê? Pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Então, nesse sentido, nós vamos ter o quê? O pensamento não apenas como um processo que se desenvolve lá no nosso cérebro, através de todos os neurotransmissores, as sinapses, enfim, tudo que envolve no aspecto físico, no aspecto material, o nosso pensamento. O pensamento é mais do que isso, é mais do que esse processo. O pensamento vai nos colocar em relação com o universo. Então, estamos pensando, estamos agindo, de maneira que o nosso pensamento ele tem uma dimensão e um alcance muito maior do que nós imaginamos. Muitas vezes a gente não para refletir a respeito dessa questão, mas o pensamento ele é também uma forma de construção. E nós complementamos este item que eu falei, uma forma de construção, através de uma citação também da nossa irmã Sueli Caldas Schubert, na obra Testemunhos do Chico Xavier, onde ela aborda a questão do pensamento e exatamente aprofunda essa questão, mostrando o quão é complexo o pensamento e as consequências que implicam disso. Vejamos, o pensamento é força criadora. Ao influxo desta força, formam-se cenas, criam-se quadros vivos, volta-se ao passado ou projeta-se no futuro. E dependendo da sua carga emocional, são emitidas vibrações positivas ou negativas, boas ou más. Então aqui a nossa irmã Sueli conseguiu sintetizar nesse parágrafo reflexões importantes a respeito do pensamento, não apenas como ato de pensar, mas já trazendo a dimensão criadora do pensamento, ou seja, pensamento como força criadora. E aqui vai nos falando, ao influxo dessa força formam-se cenas. Então, cada vez que nós estamos pensando, nós estamos criando cenas, estamos criando quadros. Quando a gente está no processo imaginativo, nós estamos aqui formando esses quadros. E como ela complementa, criam-se quadros vivos, ou seja, no momento que aquele pensamento ele está sendo concebido, naturalmente nós estamos criando na nossa mente esses quadros vivos. Então a gente pode voltar no passado, num processo de lembrança. Podemos, nesse item do processo de lembrança do passado, quando pensamos, por exemplo, em algo agradável, é uma boa lembrança. Quando pensamos e revivemos e reanimamos uma mágoa, é um aspecto que danoso desse pensamento. Mas nós estamos ali, quando a gente começa a recordar, a gente está novamente construindo aquela situação. Se a situação foi agradável, nós vamos experienciar esta vibração agradável. Se foi uma situação triste, que nos causou muitas vezes algum prejuízo, nós também novamente experienciaremos essa sensação. Tudo através do pensamento. Por quê? Porque estamos criando quadros vivos. E aí ela complementa, e dependendo de sua carga emocional, são emitidas vibrações positivas ou negativas, boas ou más. De maneira que, de acordo com o teor do pensamento, são as energias que nós vamos emanar, as vibrações que nós vamos emanar.
E aqui, numa colocação assim bem rápida, bem simples, é importante se destacar que o teor destas vibrações que nós vamos emitir através dos pensamentos, o teor dos nossos pensamentos é que, entre outras coisas, irá estabelecer as nossas companhias espirituais. Vamos além disso. O teor dos nossos pensamentos vai influenciar diretamente no bem-estar, na nossa sensação de paz, na nossa sensação de harmonia, de equilíbrio. Usando o exemplo que foi comentado anteriormente, pensando sobre o passado, coisas agradáveis, boas vibrações, bons sentimentos. Coisas desagradáveis, reanimamos sentimentos negativos. Então nós estamos experienciando ali aquele quadro que nós mesmos construímos. Tudo fruto do nosso pensamento. E aí então, nesse sentido, vai entrando qual reflexão, qual lembrança nos vem? Como Kardec nos colocou lá na questão 626, Jesus como nosso modelo e guia. E em determinado momento, o Mestre nos traz a seguinte colocação: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Ou seja, a advertência e a informação do Mestre para atentarmos exatamente com o quê? Com o processo de vigilância. Mas vigilância de quem? Alguns poderão se perguntar. Vigilância a respeito de nós mesmos. Quando estamos falando de um processo de reforma íntima, de transformação, de melhoria que desejamos alcançar, é importante nós termos ciência exatamente dessas questões, que esta melhoria é um processo individual nosso, é nós que vamos buscar isso. Então, nesse sentido, a vigilância vai efetivamente se estabelecer sobre nós mesmos. Não vamos mais ter tempo para vigiar a vida do próximo, porque se seguirmos a máxima de Cristo, nós vamos estar vigiando o quê? Os nossos pensamentos, as nossas ações. Então, esta advertência vem exatamente nesse sentido, de cuidarmos do teor dos nossos pensamentos. E muitas vezes, através dessa observação, dessa vigilância, mudarmos o padrão vibratório ou mudarmos o direcionamento que estamos dando a esta situação, àquilo que estamos lembrando. Daqui a pouco o pensamento ele vai fugir da nossa proposta. Vai ser uma relembrança negativa. Opa, vou parar de pensar nisso, vou deixar no passado. Mas as questões que envolvem o pensamento, muitas vezes, não estão ligadas só ao passado. Aqui na citação aparece o passado. Mas muitas vezes o pensamento ele está projetado ao futuro, de coisas que ainda não aconteceram. E aí, então, a nossa preocupação com o futuro. Como é que vai ser? O que vai se resolver? E aí, então, nós projetamos o nosso pensamento para o futuro. E muitas vezes nós desequilibramos. Causando o quê? Causando processos de angústia, processos de temor, processos de incerteza. E diga-se que muitas vezes aquilo que nós pensamos, projetamos, imaginamos para o futuro, muitas vezes num quadro negativo, eles não se configuram, acabam não acontecendo. Quantas situações a gente passa, puxa vida, eu imaginei que ia acontecer tal coisa, mas felizmente aconteceu outra. É um exemplo. Estamos projetando o pensamento para o futuro, mas projetando esse pensamento sem vigilância, ou seja, projetando esse pensamento sem esperança, pensando que vai dar errado. São quadros que nós estamos construindo. É claro que se sabe que existem situações que dizem respeito ao nosso planejamento reencarnatório. Situações que nós vamos passar, mas é importante que nós venhamos a saber o quê? Mesmo que nós tenhamos que passar por situações difíceis e desafiadoras, se nós estivermos com um pensamento elevado, se estivermos com esperança, se estivermos tentando exercer a sabedoria, tentando vivenciar conhecimentos que nós já estamos tendo ou já adquirimos, certamente esta situação, nós vamos passar por ela, mas num outro estágio de sensação. Vamos passar por isso muitas vezes de uma forma que não vai nos trazer tanta tribulação e tanto sofrimento. Aproveitando ainda a reflexão, irmãos, principalmente em virtude dos momentos que nós estamos vivendo, e extremamente vinculado ao tema, é importante aqui nós destacarmos a seguinte questão. Pensamento, forma criadora, pensamento ele vai nos trazer equilíbrio, ele vai nos trazer boas sensações, ele vai começar muitas vezes a plasmar
boas construções e tudo isso. Mas principalmente nesses momentos turbulentos, e aí vem uma das aplicações práticas dessa nossa reflexão da noite, principalmente nesses momentos turbulentos de incerteza que nós estamos tendo, é de vital importância nós exercermos todo o nosso livre-arbítrio, toda essa nossa liberdade que Deus nos concede, começando pela liberdade de pensar, de forma extremamente construtiva. Principalmente a nós que já estudamos e temos algum conhecimento da doutrina espírita. Sabemos que a vida não termina com a morte, toda a mensagem que Cristo nos trouxe é uma mensagem de esperança, a própria espiritualidade nos dá essa esperança e nos dá explicações, inclusive, a respeito dos momentos que estamos vivendo. Fica a sugestão, entre outras literaturas, o Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, a Lei de Destruição. Ali nós vamos ter um entendimento da necessidade da destruição e tantas outras informações consoladoras. Mas aqui é importante nós destacarmos o quê? Que o conhecimento, ele é uma alavanca propulsora do nosso desenvolvimento espiritual. É o conhecimento que vai nos dar o direcionamento para as conquistas espirituais, para a reforma íntima que nós falamos lá no início do trabalho. Mas este conhecimento, a nível de aquisição, ele só vai ter valor para nós quando nós testarmos esse conhecimento. Ou seja, de forma clara, estamos tendo a abençoada oportunidade de testarmos os nossos conhecimentos. Ou seja, a esperança, a fé, o benefício da oração, os posicionamentos através do pensamento, tudo isso é o momento que nós estamos tendo. Por quê? Porque a doutrina espírita nos esclarece a respeito dessas questões. Porque Jesus, na sua passagem aqui na Terra, também nos deu instrumentos para entendermos esses momentos. E agora, então, chegou o momento desafiador de nós experienciarmos isso. Porque não basta apenas o conhecimento. É importante nós entendermos nesse processo de aquisição de valores espirituais, que o conhecimento é a primeira parte, a primeira etapa, mas chega a segunda e tão importante etapa, que é a etapa do testemunho. Então hoje, felizmente, nós estamos tendo a oportunidade do testemunho. E aí entram, então, preciosos recursos que certamente irão auxiliar a nós de forma equilibrada, de forma serena, de forma harmônica, trilharmos por esses dias que se apresentam turbulentos. Oração, boas reflexões, bons pensamentos, boas leituras. E aqui fica a dica, muitas vezes aquele livro que nós ganhamos lá no final do ano, que está lá na prateleira, talvez seja o momento oportuno para nós irmos lá e lê-lo. Talvez nos momentos que teremos que ficar reclusos, entre aspas, em casa, seja o momento de nós buscarmos o conhecimento, buscarmos as reflexões. E já nos encaminhando para a finalização da nossa reflexão, é importante que nós saibamos o quê? Tirarmos experiência das situações desafiadoras. Não basta apenas a humanidade passar por esse processo turbulento, ela tem que tirar a experiência disso. Isso serve também para nós. Qual experiência eu tiro desses acontecimentos? Qual experiência irá me fortalecer para o meu futuro espiritual baseado nesses acontecimentos? Por que estão acontecendo esta situação? Tudo isso poderemos usufruir através dessa experiência. Poderemos alcançar essas questões através dessa experiência, mas através também da reflexão equilibrada, utilizando do pensamento, então, de forma sadia, de forma equilibrada, para encontrarmos as respostas que possibilitarão a nós exatamente tirar o máximo proveito desses momentos turbulentos. Muita paz a todos nós. Então, agradecemos Jesus, Pai amado, por todas as oportunidades de aprendizagem. Que todos nós possamos nos conscientizar das nossas responsabilidades, dos nossos deveres para ajudar na construção de um mundo melhor, através da nossa reforma íntima, cultivando a caridade e extirpando todas as formas de egoísmo. Assim, podemos auxiliar emitindo vibrações de alta frequência, com nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações no bem, enfrentando os desafios da vida serenamente, confiantes,
Jesus está no comando. Não há temor, não há o que temer. Alegrai-vos, disse Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Esse reino está dentro de nós, esperando ser descoberto, ser habitado. Aguarda-nos desafiador. Chegamos até aqui. Vamos dar mais alguns passos em sua direção. Deixa-nos preencher desse amor e concluir nossas tarefas nessa existência sempre com Jesus. Que assim seja.